alegria a gente poder se reencontrar depois de um intervalo de 2 meses. A gente tinha um encontro para março, com esse mesmo tema: sabedoria, rebeldia, ternura e coragem. E enquanto equipe, a gente queria muito ouvir, queria uma voz feminina, e queria uma voz feminina que para a gente é muito profética, que é a voz da pastora Home, nesse curso com a gente. E aí a data de março não deu, a data que a gente tinha para abril também não encaixava, e ela conseguiu encaixar a gente na agenda dela para hoje. E é uma alegria, pastora Home, poder estar com você nessa noite, poder ouvir um pouco da sua experiência e um pouco da sua voz, que de fato para nós é uma voz muito profética. Então, sinta-se acolhida, sinta-se abraçada, assim como eu estendo o abraço a todos que estão nessa sala e que estão chegando. Somos povo de SEBs, povo de escolas de fé e política, no chão das nossas comunidades, nos alimentando um pouco da palavra de Deus nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Boa noite a todos, paz e bem, sejam todos bem-vindos e acolhidos nesta noite em que estamos juntos mais uma vez para meditar, guardar no nosso coração a palavra de Deus e colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos começar com um refrão que diz: onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Então, nessa certeza de que estamos reunidos e reunidas em nome do amor que é Deus, nesta noite, vamos pedir, como São Francisco se colocava diante de Deus e pedia que o Altíssimo e glorioso Deus iluminasse as trevas do coração dele. Nesta noite, a gente pode repetir no nosso coração e dizer: ó Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Nós sabemos que a sabedoria de Deus ilumina as trevas do nosso coração. Por isso, vamos meditar com alguns versículos do capítulo 6 do livro da sabedoria, que diz: a sabedoria é luminosa e nunca murcha, facilmente é contemplada por aqueles que a amam e é encontrada pelos que a procuram. Ela se antecipa, apressando-se a mostrar aos que a desejam, a mostrar-se aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa, pois a encontrará sentada à porta. Meditar sobre ela é a perfeição do bom senso, e quem fica acordado por causa dela, em breve estará seguro, pois ela mesma sai à procura dos que são dignos. Cheia de bondade, mostra-se a eles. E em cada projeto e nos seus caminhos vai ao seu encontro. Então, que nesta noite nós possamos pedir ao Senhor, como salmista: Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria para vivermos nos tempos difíceis que estamos, em tempos de pandemia, que a sabedoria de Deus nos conduza, nos dê coragem e ternura para ir ao encontro dos irmãos e irmãs. Amém.
Obrigada, Lili. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, quem está chegando. Nós teremos a alegria de ouvir hoje a pastora Rome. É com você. Então, boa noite ou boa tarde, né? A todos e todas. É uma alegria poder participar desse espaço, nesse período logo posterior à Páscoa, em que nós estamos ainda envolvidos e envolvidas com a ressurreição de Jesus, com essa mensagem real, com essa mensagem concreta de que a morte violenta não tem a última palavra, mas que o nosso Deus é um Deus de vida, o nosso Deus é um Deus que enfrenta todos os poderes que provocam mortes violentas, mortes injustas, como foi a morte de Jesus Cristo. Bom, eu sou Rome, como já foi dito, eu sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Atualmente, estou trabalhando no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, que é um conselho de igreja formado por 6 igrejas: a Igreja Católica Romana, a Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida, a Aliança de Batistas do Brasil e a Igreja Episcopal Anglicana. Eu disse 6, na verdade são 5 igrejas. Mas antes de tudo, assim, eu me considero, na verdade, uma ativista, uma pessoa que acredita muito nesse Deus que se revela de múltiplas formas, que se revela em diferentes religiões, que se revela em diferentes culturas. Então, esse Deus que é livre, que tem esse espírito livre e que nos convoca a nos engajarmos, a nos comprometermos com os direitos humanos, com a justiça, com a diversidade, com a pluralidade e também com a unidade, sempre respeitando as diferenças que existem entre nós, como expressões da criação de Deus. E eu gostei muito do tema que foi proposto. Eu achei um tema muito contagiante, né? Sobre a sabedoria, a rebeldia, a ternura e a coragem. E de imediato, assim, me veio, claro, o livro de sabedoria, que inclusive foi lido um versículo bíblico aqui, né, na meditação. E também me veio imediatamente à mente a sabedoria das mulheres seguidoras de Jesus Cristo. Então, eu gostaria de refletir sobre esse tema que foi proposto a partir dessas duas perspectivas, tanto do livro da sabedoria, quanto do livro de uma das mulheres, quanto da história de uma das mulheres seguidoras de Jesus, das discípulas de Jesus. Então, que eu acho que foi uma mulher que foi rebelde, ou que foi sábia, que foi rebelde e que foi corajosa, e que serve de inspiração para cada uma e cada um de nós. Então, assim, eu pensei em recuperar um pouco a tradição da sabedoria na Bíblia. O livro de sabedoria, o conjunto da obra das sabedorias que nós temos na Bíblia, né? Porque, na verdade, na Bíblia a gente não tem só o livro da sabedoria, mas nós temos um conjunto de livros que formam o que a gente chama da tradição de Sofia. Sofia é uma palavra grega que significa sabedoria.
Então, o livro de Provérbios está dentro dessa tradição aí dos livros da sabedoria. E é interessante que, especificamente, o livro da sabedoria, que a gente ouviu no início da nossa meditação, ele é um livro que foi escrito, alguns dizem que foi por Salomão, mas a gente não tem muito como confirmar isso ou não, porque também pode ser, esse livro da sabedoria pode reunir um conjunto de conhecimento, vamos dizer assim, que fazia parte da comunidade de Israel, da comunidade judaica, e que foi posteriormente, então, trazido, apresentado, escrito nesse compêndio de orientações, vamos dizer assim, sábias. É interessante que esse livro da sabedoria, ele foi escrito num contexto plural. Então, não havia só a tradição judaica ali nesse contexto, que era o contexto da região que hoje a gente conhece por Palestina, mas também existia uma influência grega e uma influência romana muito forte. Então, a influência grega, por isso que o livro foi escrito na língua grega, por causa da influência da cultura grega naquela região no período em que esse livro foi escrito. Tanto é que nas Bíblias protestantes, nós não temos o livro da sabedoria. Se a gente quer ler o livro da sabedoria, a gente tem que olhar para a tradução católica da Bíblia. E por que não tem o livro da sabedoria nas Bíblias protestantes? Porque o livro da sabedoria foi escrito em grego. E nas Bíblias protestantes, no Primeiro Testamento, entraram só os livros escritos em hebraico. Então, por isso que nós não temos esse livro. Mas isso não nos impede de ler o livro da sabedoria, né? Então, só que a gente tem que pegar a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Pastoral, alguma versão, alguma tradução católica romana para conhecer as sabedorias. Outra influência interessante que marcou o livro da sabedoria, esses escritos, foi uma política que era desenvolvida pelo Império Romano, que era chamada de Pax Romana. A Pax Romana, ela foi muito abordada também na campanha da Fraternidade Ecumênica. E no que é que consistia a Pax Romana? O Império Romano era um império, e como império, ele fazia a ocupação política de muitos territórios da Palestina. Então, o Império Romano, quando ele começou a entrar em ascensão, ele invadiu Jerusalém, ele invadiu vários territórios que eram territórios muito importantes para o povo da Bíblia, para o povo bíblico, para o povo hebreu que nós conhecemos. Mas a estratégia de ocupação dos romanos, do Império Romano, não era uma estratégia assim baseada única e exclusivamente na violência. Às vezes fazia uso da força, mas geralmente eles tentavam se aliar aos poderes religiosos e políticos da época e garantiam, por exemplo, que as comunidades que viviam naquela região praticassem a sua religiosidade, praticassem a sua fé. Então, muitos dos imperadores romanos que ocuparam Jerusalém, eles não impediram que os judeus fizessem praticassem os seus ritos no templo,
nem que fizessem os seus sacrifícios, nada disso. As pessoas podiam praticar a sua religião e não eram coagidas a assumir a religião do Império Romano. Então, no período em que esse livro da sabedoria, o período em que ele retrata, em que esse livro retrata da história, é um período em que existia já uma ocupação romana no território da Palestina. Então, existe uma influência ali, tanto da cultura grega, que era um império em decadência, quanto da cultura romana. Então, esse livro ele expressa essa pluralidade que já existia no período bíblico do Antigo Testamento. Aí é interessante que a ideia da tradição da sabedoria é o seguinte, que a sabedoria, ela é um símbolo de crítica ao poder e de posição contrária à arbitrariedade e à tirania. Então, o livro da sabedoria, ele faz uma crítica ao poder, a esse poder tirano, porque uma das estratégias do Império Romano era o quê? De fazer a aliança com o sumo sacerdote. Então, eles nem sempre colocavam uma pessoa, um romano, para legislar, mas eles escolhiam alguém da própria tradição judaica, um sumo sacerdote que desempenhava uma função política. Então, a religião, ela era usada, vamos dizer assim, instrumentalizada para ajudar a criar aquele clima falso de paz. Mas isso não significava que não houvesse perseguição, porque muitos grupos judaicos, por exemplo, eles não aceitavam a dominação romana. E eles se organizavam, eles brigavam, eles lutavam. E, claro, que contra esses grupos havia uma tirania, havia o uso da força, havia a não aceitação da rebeldia, que é a outra palavra dessa nossa noite de reflexão. E aí, uma coisa que é muito interessante, que poucas pessoas conhecem, que a sabedoria, a Sofia, ela é a figura feminina do Deus da libertação, do Deus do êxodo, que libertou o povo sofrido. Então, geralmente, quando a gente fala em Deus, a gente pensa em Deus só como uma figura masculina. Só que Deus também tem uma figura feminina. E essa figura feminina é a figura da sabedoria, desse espírito, dessa força que se coloca contra o autoritarismo, contra o uso do poder, contra a tirania. E aí, outra questão que é interessante, que a sabedoria ela vai atuar sempre junto com a justiça. Aí a gente vai perguntar assim, mas como é que a gente consegue identificar a sabedoria? Sabedoria é algo que tem a ver só com gente sábia? Com gente que tem muito conhecimento? Não. A sabedoria tem a ver com justiça. Então, não existe, vamos dizer assim, uma personificação dessa figura chamada sabedoria. Mas a sabedoria é uma força, é uma representação feminina de Deus. Essa representação feminina de Deus, ela se manifesta, ela atua na história
na forma de justiça. E uma coisa que é interessante é que existe algo que é contrário à sabedoria. O que é contrário à sabedoria? A idolatria. Idolatria é o oposto da sabedoria. Mas o que é idolatria? Idolatria não é, por exemplo, uma pessoa que é devota, sei lá, da Virgem Maria ou de Nossa Senhora Aparecida, e que no momento de fazer a sua oração vai colocar ali a imagem de Nossa Senhora Aparecida e vai fazer a oração para Nossa Senhora como uma intermediadora com Deus. Isso não é idolatria. Isso é o quê? É devoção, é fé. Idolatria, a idolatria da qual fala a Bíblia, tem relação com a manipulação da vontade divina. É essa manipulação que gera injustiça e que corrompe o ser humano. Isso é idolatria. E a idolatria, ela sempre vai ser contrária à sabedoria. Olha que interessante. Sabedoria é uma expressão do Deus da libertação, uma expressão feminina do Deus da libertação. A sabedoria vai sempre atuar com justiça na história da humanidade. E a sabedoria é contrária à idolatria. Por quê? Toda idolatria vai gerar tirania. Toda idolatria vai fazer um uso manipulado do sagrado. Isso a gente identifica muito no Brasil. No Brasil, a gente tem muita idolatria, que é quando a gente usa a ideia do sagrado para justificar determinados poderes. Vamos pegar na semana passada, provavelmente muitos de vocês acompanharam ou leram nos jornais aquele debate que deu no Supremo Tribunal Federal, no STF, sobre abrir ou não as igrejas. E aí tinham lá altas autoridades, né, usando a Bíblia para dizer que, sim, as igrejas deveriam abrir, porque os serviços religiosos são serviços essenciais. Aí teve uma das pessoas que falou e disse assim, isso não tem a ver, essa discussão não tem relação com vida e morte, mas tem relação com a liberdade religiosa. E aí a gente poderia se perguntar, o que uma fala dessas tem? Ela tem mais de idolatria ou tem mais de sabedoria? Se a sabedoria se manifesta com a justiça, eu diria que ela tem mais de idolatria. Por quê? Porque nesse momento, manter qualquer espaço, não só igrejas, mas qualquer espaço, restaurante, bar, campo de futebol, cinema, manter qualquer espaço que gere aglomeração, coloca em risco a vida das pessoas. Portanto, é injusto. Quando essas pessoas reivindicam os templos abertos, elas não estão preocupadas com a fé, mas elas estão preocupadas com um tipo de poder, uma aliança com o poder. E essa aliança com o poder é a idolatria. Essa aliança com o poder é a idolatria. É dizer assim, que a condição que eu tenho para viver a experiência da fé
essa condição é única e exclusivamente a igreja enquanto templo físico. Quando a gente sabe que Deus se manifesta como, onde Ele quer. E que a gente sabe lá, a gente está cheio de versículo bíblico que lembra que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio delas. Se essas 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas embaixo de uma árvore, dentro de uma casa, sentadas, sei lá, num banco de praça, em oração, Deus está com elas. Deus está onde há justiça. Se 2 ou 3 pessoas se reúnem para praticar solidariedade, Deus está com essas pessoas. E para isso elas não precisam estar no templo, na igreja, como construção, como prédio. Então, esse exemplo que eu dei do debate no STF é que a gente pode usar como um exemplo de idolatria. Porque tem a relação com poder, tem relação com ir contra a vida, tem relação com ir contra a justiça. Outra questão que é importante. A sabedoria, ela sempre vai chamar a atenção para o sentido da vida, para o sentido da existência. E qual é o sentido da vida desde a perspectiva da sabedoria? É a igualdade. Que é totalmente ao contrário da idolatria. Porque se a idolatria se embasa no poder, logo a idolatria, ela sempre vai reforçar a desigualdade. E a sabedoria, ela sempre reforça a igualdade. Mas uma igualdade que respeite as diferenças. Não é uma igualdade que vai querer tornar todo mundo uniformizado, mas é uma igualdade que vai acolher as diferenças como dom de Deus. A própria diferença, as próprias diferenças, elas se tornam um sinal de justiça. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos um país de imensa diversidade. Nós temos culturas indígenas, povos de matriz afro-brasileira, povos de descendentes europeus, temos nordestinos, sulistas, gente do sudeste, gente do centro-oeste, a gente tem os povos da Amazônia, os ribeirinhos, quer dizer, uma diversidade cultural imensa. Mas essa diversidade cultural, essa diversidade religiosa, ela vai sempre se expressar na igualdade, ou seja, de que todos e todas têm o direito de praticar a sua cultura, de garantir o seu modo de vida, de ter acesso aos recursos de casa, moradia, educação. Essa é a igualdade. E sempre respeitando a diversidade cultural. Então, a sabedoria, ela apresenta como um dos sentidos de vida centrais a igualdade, que vai ser sempre o quê? Fruto da justiça. E aí é interessante que, desde a perspectiva da sabedoria, o que nos chama a atenção é que a experiência da justiça, ela se revela sempre junto com o povo que conseguiu superar a perseguição e a opressão. Igual o povo que foi libertado da escravização, da escravidão do Egito. Onde é que se deu a justiça? No processo de organização desse povo e no processo de libertação desse povo. O faraó ali era o idólatra, não porque os egípcios tinham diferentes deuses,
Mas o faraó era o idólatra porque ele desempenhava um papel totalitário, porque ele escravizava. E a justiça se fez, então, quando o povo conseguiu se organizar e sair da escravidão. E aí, outra questão que é importante é que essa experiência de fé, que é libertadora, ela vai nascer sempre de forma comunitária. E aí também é um exemplo bem interessante para nós. Porque hoje o que a gente tem muito, quando a gente olha para a experiência religiosa cristã, a gente vê muito que as pessoas pensam que a vivência da fé é individualista. Eu e meu Deus. Deus vai estar o tempo todo voltado para resolver problemas particulares, meus. Então, Deus vai estar sempre preocupado. Me dá uma casa, me dá um emprego, me dá isso, me dá aquilo. Só que a experiência de fé em Deus, ela é comunitária, ela é coletiva, ela não é individual. Uma fé individualista é uma fé idólatra, porque ela anula a perspectiva da justiça, ela anula a perspectiva da igualdade, ela anula a perspectiva da coletividade. Tanto é que Moisés, ele não se libertou sozinho da escravidão do Egito. Moisés precisou organizar o povo escravizado. E para isso ele precisou do Arão, ele precisou da Miriam, ele precisou de um coletivo de pessoas. Ele não fez nada sozinho. Não foi Moisés lá na conversa com a sarça ardente dizendo: Deus me liberta desses egípcios. Não foi essa a experiência. Ao contrário, Moisés no início nem queria aceitar o desafio colocado por Deus para ele. Ele ficou em dúvida. Ele achou que ele não tinha capacidade. Então, foi necessário que outras pessoas que viviam a experiência da escravidão chegassem lá no ouvido do Moisés e insistissem. Então, a vivência da fé, ela é sempre comunitária. Ela não é individualista. Ela não é sozinha. Mas então isso significa que eu não posso mais ficar no meu quarto, fazer minha oração? É claro que sim. A minha conversa com Deus, ela pode ser individual. Tanto é que Jesus, quando se retirava para orar, ou quando ia fazer suas orações, ele muitas vezes se afastava dos discípulos e orava sozinho. Isso é outra coisa. Mas Jesus nunca disse, quando fazia as suas orações, vamos pegar a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus não orou: Deus, meu Pai, me dá aí um jumento, porque eu estou cansado de caminhar. E também Jesus não orou: me dá uma casa, ou me dá um barco, ou uma rede para pescar. Mas o que Jesus orou é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A perspectiva da coletividade. E aí, a sabedoria é aquele, como é que eu vou dizer assim, aquele momento de discernimento que a gente tem. É aquela capacidade que a gente tem de pensar sobre a coisa e daqui a pouco, no momento da gente muito pensar, meditar e orar, vem o caminho que a gente precisa seguir. Vem é o discernimento. É o que nos define. O discernimento é aquilo que vai além da gente saber se é certo ou errado. Mas é a gente conseguir olhar para o momento em que a gente está vivendo, quais seriam os caminhos possíveis.
mesmo que isso, em alguns momentos, signifique, aparentemente, a gente ir contra a própria religião. Que é o exemplo que eu vou dar de novo também, que é o exemplo da discussão no STF. É óbvio que todos e todas nós gostaríamos de ir para o culto, para a missa, para a igreja, templo físico, de encontrar com os irmãos, com as irmãs, de tomar comunhão e papapá. Mas nesse momento, para a gente garantir que as mortes parem, o discernimento que a gente precisa ter é que nós precisamos encontrar outras formas de congregar, de nos reunir. Isso é o discernimento. Ou então, na decisão que também foi na semana passada sobre as vacinas, né? Que se abriu a prerrogativa do setor privado comprar vacina. A gente poderia dizer assim, que bom, mais pessoas as empresas vão garantir a vacinação dos seus funcionários. Mas se a gente pensar na perspectiva da sabedoria, a gente vai dizer que não. Isso não é uma boa decisão. Por quê? Porque ela não respeita o comum, o coletivo, porque ela coloca em risco o Sistema Único de Saúde, porque somente as pessoas com privilégio que podem comprar vacina vão poder se vacinar. E como é que vai ficar a maioria da população que é pobre? E é a sabedoria que nos dá essa capacidade de discernimento. E aí, como eu sei que só tem 5 minutos ainda, eu gostaria de terminar citando uma das inúmeras mulheres do Evangelho, que para mim foi uma grande sábia, que é a mulher Maria, que fez irmã de Marta, que fez a unção de Jesus em Betânia. E por que eu digo que essa mulher foi uma sábia? Porque ela conseguiu discernir, olhar para o contexto que ela vivia na época e entender que a vida de Jesus estava em risco. E as pessoas colocadas em risco na época, era muito comum delas serem untadas, elas serem benzidas, né, no nosso linguajar português e brasileiro, delas serem ungidas. E a Maria de Betânia, o que ela faz? Ela pega o perfume mais caro, o nardo, ela entra numa sala onde só tinha homens. Então, pela tradição da época, ela jamais poderia ter entrado naquela sala sozinha como mulher, porque não tinha o marido dela ali, ela não tinha que entrar naquele ambiente. Mas ela entra nesse espaço e não só entra, ela pega o nardo e começa a ungir Jesus, a benzer Jesus. E os homens que estão ali criticam ela. Mas que desperdício! Gastando esse nardo, se isso aí fosse vendido, imagina quanto é que a gente poderia doar para os pobres. E Jesus diz o seguinte: os pobres vocês terão sempre entre vocês, mas a mim não. Aí a gente pode dizer, mas parece que Jesus foi egoísta nessa história, né? Não. O que Jesus está querendo dizer é que essa mulher soube ler o contexto. Ela teve discernimento e ela entendeu o que era mais importante para esse momento, que era a unção de Jesus, que era como que uma proteção, era como uma preparação para o momento de profundo sofrimento que ele teria. E isso foi graças à sabedoria que
garantiu a justiça. Foi graças à rebeldia dela, porque ela rompeu com todos os preceitos da época, que se ela não tivesse o espírito da rebeldia, o espírito da sabedoria, ela não teria ousado, ela teria nem se aproximado de Jesus, né? E a coragem de pegar esse perfume caríssimo e fazer a unção de Jesus. E receber todas as críticas daqueles senhores que estavam ali e que disseram que ela estava desperdiçando algo precioso. Então, eu termino por aqui. Eu acho que os meus 5 minutos se foram. E aí a gente pode ir para a conversa. Que alegria lhe ouvir. Seus 5 minutos se foram e mais alguns. Eu acho que a gente ficava a noite toda lhe ouvindo. No chat tem muita gente encantado e agradecendo essa partilha, né? Palavras tão sábias, com tanta clareza. E num tempo de muita angústia para a gente, né? É confortante ouvir essas palavras. Walter colocava, quando você fazia a menção, a reflexão sobre a discussão do STF sobre abrir templos, ele lembrava a importância da nossa igreja doméstica, da casa, da família, e de aproveitar esse tempo para isso, né? Tem outros comentários no chat, mas eu queria abrir a palavra para a fila do povo mesmo, quem quiser se inscrever, quem quiser partilhar um pouco. O microfone está aberto. Esse momento é nosso. E aí pode se inscrever no chat ou pode ligar o microfone. Deane está com o microfone aberto, quer falar? Eu não estou conseguindo, não sei se estão me ouvindo. Né? Foi uma maravilha. Que sabedoria, viu? Maravilhoso, muito bom, maravilhoso. Eu nem tenho palavras, eu escutaria mais 5, mais 10, mais 15. Espetacular, muito bom, muita sabedoria. Falou com certeza do que estava fazendo. Né? Falou com fé, esperança. Falou com muita, né, dignidade. Obrigada. Obrigada, Jeane. Joaquim também ligou o microfone. Quero parabenizar a coordenação da escola, né, por saber escolher pessoas tão sábias. A pastora Rome deu realmente uma grande aula, né, de, podemos dizer assim, de compreensão da sabedoria. Né? Normalmente, quando se fala em Deus, e ela diz isso, quando se fala em Deus, se pensa no Deus homem, né, masculino, mas a gente aprendeu que Deus, e aí eu poderia dizer de outra forma, Deus não tem sexo, Deus é pai, Deus é mãe, né? E falou outra, a idolatria, que está inclusive no tema, né? Eu acho que o Brasil hoje, os brasileiros, meu Deus, eu fico refletindo sobre questões como essa que a pastora falou do STF, mas refletindo no dia a dia. Eu tenho dito que nos últimos tempos nunca se viu falar a palavra Deus e a palavra cristão. E às vezes eu estou dizendo assim, eu acho que fulano tem a crista grande, porque ser cristão, usando o nome de Deus, a palavra cristão para praticar todo tipo de desordem, de injustiça, de isolamento de pessoas, eu digo de exclusão, não é isolamento, nós estamos usando muito a palavra isolamento social, mas é de exclusão social, que é outra coisa, não é? Deixar à margem da sociedade, e aí todo mundo é cristão. Eu não quero ter essa crista grande. O meu Cristo é um Cristo libertador. Eu estou nessa linha
que a pastora coloca. Eu estou na linha de Frei Leonardo Boff, na linha de Frei Beto, na linha de Freio Davi, o pastor Henrique Vieira, por exemplo, né, que faz, inclusive, uma live toda segunda-feira, essa hora eles estão fazendo, com Eduardo Moreira, Frei Davi, sempre traz um convidado, e é de qualquer religião, é homossexual, é qualquer, enfim, não exclui pessoas por conta de opção sexual, por conta de situação econômica, de nada, porque Deus não exclui ninguém. O meu Deus é um Deus acolhedor, um Deus libertador, o Deus da vida. E como é que eu vou usar o nome de Deus para praticar a maldade, praticar a morte, causar a morte das pessoas? Mais de 350 mil mortos no Brasil por conta da idolatria do poder, da ganância, do ter. Então, eu não posso concordar com esse tipo de fé que explora as pessoas. Essa preocupação com os templos abertos é a preocupação com o dinheiro. A maioria deles é com dinheiro. Manter a pose, manter o status, ter o dinheiro. Então, meu Deus é um Deus pobre, um Deus que fez opção verdadeira pelos pobres, para ajudá-los, para viver no meio deles, contribuir, para conhecer, sofrer com eles e trabalhar a sua libertação. Então, igreja que não faz isso, liderança religiosa que não visa isso, a libertação do povo, eu acho que está praticando mais idolatria do que a fé no Deus da vida. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada, Joaquim. A gente tem mais um tempinho para umas 2 falas. Alguém quer se inscrever? Ninguém levantou a mão. O povo é tímido. Se não falar, eu vou devolver para a pastora, porque acho que a gente está com sede de lhe ouvir mesmo. Mais alguém? Não, então não esqueçam de assinar a ata, tá no chat, vou colocar de novo. Pastora, você tem mais uns 10 minutinhos para encerrar essa noite. Então, agradeço de coração as contribuições, as reações, as reflexões, e eu acho que isso que o Walter colocou, né, essas mortes todas por Covid, praticamente já 350 mil mortes, e a gente sabe que boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Certamente algumas pessoas morreriam, como em outros países, mas não um número tão alto de pessoas. Esse final de semana eu assisti uma live aí de alguém que chamou a atenção de que no Brasil, só com essa pandemia da Covid-19, morreu mais gente do que morreu quando lançaram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, como a gente ouve todo dia 4 mil mortes, 3 mil mortes, isso aí acaba se começando a naturalizar. E a gente não pensa a dimensão do que são essas vidas perdidas. E tirando, assim, as vidas perdidas pela violência, as vidas perdidas pelo feminicídio e assim por diante. E isso, sim, eu diria que a gente tem um sistema, então, que é um sistema que idolatra, que se alimenta da morte. E isso é contrário a tudo o que Jesus deixou de boa nova, de ensinamento para nós. E é curioso que o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica, que também se falou para a gente aproveitar e recuperar um pouquinho desse tema, ele colocou a campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano, colocou no centro da discussão esses temas.
do que significa valorizar a vida, do que significa defender a vida. Defender a vida é justamente isso, é lutar contra o racismo, é lutar contra a ausência de políticas públicas que garantam a existência da coletividade, a existência de todas as vidas. Significa, e aí que vem a sabedoria, o respeito às diferentes tradições de fé, porque certamente nas nossas casas nós temos gente que é católica, gente que é evangélica, gente que é do candomblé, gente que não tem religião, gente que... A gente tem toda essa diversidade nas nossas casas. E a gente precisa aprender a acolher essa diversidade. E isso que a campanha da Fraternidade Ecumênica nos coloca. E eu penso que é um tema que não se esgotou no Domingo de Ramos, que não acabou na Quaresma, mas é um tema que vai continuar ao longo de todo o ano. Por quê? Porque o diálogo que foi proposto pela campanha da Fraternidade Ecumênica tem a ver com sabedoria. O diálogo tem a ver com rebeldia. Porque se hoje a idolatria nos diz que nós temos que atacar, nós vamos fazer aquilo que a sabedoria nos diz, que é dialogar. Aprender a conviver com o diferente, saber ouvir, saber discernir e não se orientar só o que é certo e o que é errado, papum, isso aqui é certo, não, porque a coisa é muito mais complexa, né? É muito mais cinza do que a gente simplesmente dizer isso aqui é vermelho, isso aqui é preto. Isso aqui é vermelho, isso aqui é verde. No meio dessas cores tem uma série de outras nuances que a gente vai ter que pensar. E, de repente, ver coisas que, se a gente não pensar, a gente não enxerga. E a sabedoria nos coloca isso, essa capacidade da gente, de repente, também poder ficar sem resposta. Porque isso é outra característica importante de quem é sábio. Às vezes a gente não tem resposta e o silêncio é a melhor resposta. O silêncio é a melhor resposta. Eu não sei quem vê série na Netflix, mas eu sempre gosto de sugerir série, porque eu gosto de ver série. Tem uma que eu terminei de ver ontem, que chama Shixel. Eu vou escrever aqui no comentário, porque eu acho que é uma série que nos ajuda a pensar. O que conta essa série? Ela fala de uma comunidade judaica ultra-ortodoxa, isso significa muito conservadora, que mora em Jerusalém. E nessa comunidade tem os sábios. E esses sábios, eles ficam manhã, tarde e noite estudando o Talmud, que é um dos livros lá da Torá. Eles ficam manhã, tarde e noite estudando a Torá. E é interessante que as mulheres são as que provêm economicamente a casa e os homens passam manhã, tarde e noite estudando a Torá. Mas tem vários momentos da vida, do cotidiano dessas pessoas, em que eles se encontram com coisas, com fatos da vida, que vão contra a tradição, que aparentemente parece que não são coerentes com a tradição ultra-ortodoxa. E aí eles vão se aconselhar com os sábios, e os sábios sempre dizem: medite sobre o Talmud. Não aceite a primeira resposta. Não aceite a primeira resposta. Medite.
E essa meditação pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas daqui a pouco você encontra a resposta. A partir do conhecimento que você tem. E me parece que hoje falta muito isso. A gente quer dar respostas prontas para tudo. E a gente nunca consegue fazer isso. E aquilo que é o central, aquilo que é o essencial, nos escapa. Então, a gente precisa ter essa coragem também, de muitas vezes aceitar o silêncio como um caminho de diálogo. E aí eu queria finalizar, eu não sei se esses 10 minutinhos já estão no fim, mas eu gostaria de finalizar trazendo aqui uma música de um cantor espanhol que chama Eduardo Alté. E o Eduardo Alté, ele faleceu no ano passado, mas ele compôs uma música que chama Gira-Lua. E o que é a gira-lua? A gira-lua era uma flor de girassol que morava num campo de girassóis, só que tinha um girassol ali que era desobediente. E diferente de todos os girassóis, à noite, ele não se fechava, mas ele se mantinha aberto, ele se mantinha acordado para conhecer a luz da lua e das estrelas. Então, ele era o único girassol que conhecia a luz da lua e das estrelas. E justamente porque ele fez um movimento contrário dos outros colegas girassóis dele, ele conseguiu desenvolver uma sabedoria e uma sagacidade que os outros girassóis não tinham. Porque ele conseguiu desobedecer. Ele conseguiu romper com aquela lógica que dizia que todos os girassóis tinham que girar em torno do Sol e à noite tinham que se fechar. Ele disse, não, eu quero ser ousado. Eu quero ter a coragem de conhecer a luz da lua. Eu quero ter rebeldia. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é que a gente possa ser essa gira-lua. Se o contexto está dizendo para a gente não dialogar, se o contexto está dizendo para a gente ser fundamentalista, para a gente ser isso, ser aquilo, a gente vai dizer não, isso eu não quero. Porque a sabedoria divina está me dizendo que eu tenho que ser desobediente em relação à violência, desobediente em relação ao racismo, desobediente em relação ao machismo e desobediente em relação ao individualismo. Então, que nós possamos todos e todas ser como esse girassol desobediente para desenvolver uma mente aberta para essa sabedoria, que é esse espírito livre e essa expressão feminina de Deus. Muito obrigada. Que noite linda. Não consigo expressar diferente a alegria dessa noite. Muito obrigada a todos e todas que estiveram com a gente. Somos 34 aqui, e aí tem mais uns tantos que vão poder nos assistir pelo YouTube. Assim que possível eu coloco no grupo da Escola Bíblica. E é uma alegria poder partilhar e saber que outras pessoas vão poder ouvir e beber um pouco dessa fonte linda que é a sua experiência de vida e a sua paixão pelo Evangelho. Obrigada. A gente encerra, e historicamente a gente tem encerrado pedindo a bênção. Então eu vou pedir para que todo mundo ligue as câmeras, ou quem puder ligue as câmeras para a gente tentar fazer uma foto oficial. E aí, enquanto isso, a pastora nos dá a sua bênção e a gente segue animados e alimentados para mais um período. Nosso próximo encontro é em maio, volta a ser na segunda-feira de maio. Então, guardem aí na agenda. Mas, pastora Roma, muito obrigada. De verdade, por essa noite tão
Eu que agradeço de novo por estar aqui com vocês, de poder contribuir, me coloco à disposição para o que for preciso e convido então para essa bênção final. Que o Espírito Divino da sabedoria nos encoraje, nos fortaleça e nos dê o discernimento para podermos identificar, em meio a esse contexto tão difícil vivido pelo país, aquilo que são os sinais da justiça de Deus. Que nós possamos nos fortalecer como comunidade, como coletivo, como movimento, e que essa sabedoria divina nos provoque para a prática da justiça, para a prática do amor ao próximo e para a valorização de todas as vidas. E de maneira muito especial, querido e amado Deus, nós te pedimos a bênção, o conforto a todas as pessoas enlutadas e também a todas as pessoas que neste momento lutam contra a Covid-19. De maneira muito especial também te pedimos por todos e todas as profissionais da saúde, que tu estejas com essas pessoas, fortaleça-os e te agradecemos pela vida e pelo testemunho de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Vou levando a bandeira da vida, eu vou pra festa bonita da vida, eu vou levando a bandeira.